Boa tarde, que alegria nós estarmos aqui mais uma vez com você no YouTube, com você pelo aplicativo da 102.1 FM de Uberaba. É um prazer estarmos aqui com Vitrine Social e Saúde, falando de assuntos que podem impactar sua vida. E hoje nós estamos com a ilustre presença do Dr. Luiz Henrique Borges. Ele é cirurgião dentista, professor universitário e diretor do curso de odontologia. E o nosso tema de hoje é como a odontologia pode impactar a vida da população. Participe aqui com a gente, nos envie perguntas, pode comentar. Estamos aqui esperando vocês chegarem. E um prazer, professor Luiz Henrique, estar com o senhor aqui. Uma boa tarde para o senhor. E que seja de grande valia para nós e para a população a sua presença hoje aqui na 102, viu? Ina, muito obrigado. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 102.1. Para mim, uma satisfação muito grande estar aqui hoje ao lado de dois colegas, né? Ina e o Dr. Elias, doutora Ina e Dr. Elias. Uma satisfação muito grande estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre a odontologia, sobre a nossa odontologia, nesse programa tão importante para nossa população, né? Vitrine Social e Saúde. Quero já de antemão agradecer muito ao convite, fiquei muito lisonjeado pelo convite, principalmente partindo de vocês dois, que além de amigos, são parceiros aí nessa luta pela melhoria da odontologia de Uberaba e desse país. Então, uma satisfação muito grande. Boa tarde a todos, espero que a gente possa esclarecer algumas dúvidas aí e fazer um grande bate-papo aqui hoje, bem gostoso. Com certeza. Luiz Henrique, nós recebemos algumas perguntas, né? E considerando todas muito importantes, né? As pessoas estão perguntando quais são os meios utilizados para admissão dos alunos no curso de graduação na Universidade de Uberaba, Uniub. Ina, a universidade ela tem alguns meios de acesso, né? Do aluno na graduação em odontologia. Não só em odontologia, como em todos os cursos da universidade, né? Antigamente nós tínhamos só o famoso vestibular, né? Hoje nós temos alguns outros programas. A gente tem hoje um programa que chama PIAS, que é um programa de ingresso por avaliação seriada, onde o aluno, durante os 3 anos de seu ensino médio, né? Ele faz as provas referente àquele período do ensino médio, e ele vai se qualificando, né? Ele vai pontuando no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Depois é feita aí uma somatória do seu desempenho e ele tem uma classificação. Essa é uma forma de entrada que a gente tem na Universidade de Uberaba, além do tradicional vestibular. Esse meio de ano especificamente, nosso vestibular ele foi feito totalmente online, em função da pandemia que nós vivemos, né? E tem também o vestibular que a gente chama, que é o vestibular agendado. Então o aluno ele pode agendar uma data para fazer o seu processo seletivo, a universidade organiza isso e ele faz a avaliação, é uma prova sobre conhecimentos gerais e também uma redação. Então, em função desse vestibular agendado, ele também se classifica e, sendo aprovado, ele tem direito aí, então, ao acesso no vestibular, no curso de graduação, né? Alguns cursos têm diferentes formas de acesso. O curso de medicina, por exemplo, é um curso bastante concorrido. Ele tem uma forma de acesso exclusiva dele. Nos demais cursos, basicamente são essas as formas de acesso à Universidade de Uberaba. Boa tarde, professor Luiz Henrique. Boa tarde, Elias. Depois que teve o seu acesso à universidade, quais os programas de incentivos que a faculdade está inserida para esses alunos? Sim. A universidade, ela é uma entidade sem fins lucrativos, né? É bom que a gente diga isso. Então, ela tem que cumprir alguns requisitos de incentivo do aluno aos programas de benefício para ele se manter na universidade durante a graduação. Então, os programas que cuidam desses incentivos que você diz, são os programas de bolsas da Universidade de Uberaba. Existe um regimento próprio
desses programas de bolsa e existem diferentes tipos de benefícios que o aluno pode se inserir para que ele tenha acesso a esses benefícios, né? Então, no próprio site da universidade, se você acessar, ele tem lá no www.uniub.br/bolsas, você tem lá todas as informações de quais os benefícios, quais os programas que existem e como que esse aluno pode se inserir dentro desse programa. Estou dizendo isso porque cada programa tem uma regra definida, né? Então não tem como a gente falar de todos eles aqui agora. Mas lá no site você tem todas essas informações. Muito bem, gostaria de agradecer a todos que estão aqui na live com a gente. Um forte abraço para vocês. Tá? Daqui a pouquinho tem perguntas na live aqui já, professor. Que bom, que bom. E para você que é pai, que o seu filho já está nesse momento, que já está querendo entrar na faculdade, vale a pena escutar as orientações do professor Luiz Henrique, que ele vai falar sobre o curso de odontologia, mas como ele é diretor do curso, ele em tese conhece todos os caminhos, né? E essas informações podem servir para qualquer curso, né, professor? Com certeza. Diante disso aí que nós estamos conversando sobre como a odontologia pode impactar, a primeira maneira que a odontologia pode impactar é inserindo o aluno, né? E o curso de odontologia, ele já existe em 2 turnos, né, professor? A gente quer saber qual deles é o mais concorrido e qual a diferença entre um curso e outro, por período, no caso. Muito boa a sua pergunta, Ina. Principalmente porque as pessoas às vezes acham que são 2 cursos diferentes, né? Na verdade, eles não são cursos diferentes. É o mesmo curso, é a mesma estrutura, o mesmo corpo docente, que trabalha tanto no curso integral, que é um curso que é ofertado nos turnos manhã e tarde, e também no curso noturno, que é ofertado somente no curso noturno. A única diferença que esses cursos têm é que o curso integral, por ele ser um curso que você tem mais tempo para dedicar às atividades que o curso exige, você acaba ficando com menos tempo de conclusão desse curso. Então ele é um curso que o aluno consegue se formar em 4 anos. Então ele é ofertado em 4 anos. Já o curso noturno, ele é um curso para aquela pessoa que trabalha o dia todo, né, e que de repente precisa desse trabalho para fazer, inclusive, o seu próprio custeio do curso, né? Sim. Então ele trabalha o dia todo e vai fazer odontologia no curso noturno. Ele só estuda à noite de segunda a sexta. Em alguns períodos, ele também tem aulas ao sábado à tarde. Então, ele é um curso que ele não atrapalha aquele aluno que trabalha, né? E a gente tem muito aluno nessa situação, que às vezes ele já é formado, inclusive, em uma outra área, e ele busca um outro curso, uma outra graduação, né? Porque às vezes durante a sua formação lá atrás, ele não teve a oportunidade, às vezes, de fazer a odontologia que ele queria, fez um outro curso, está hoje trabalhando, e agora ele quer cursar odontologia. Então esse curso de odontologia ele é ofertado só no curso noturno. Em contrapartida, por ele só ter aulas à noite, ele acontece em 5 anos. Então o aluno demora 1 ano a mais para se formar, mas ele terá a mesma formação, né, com os mesmos professores, com a mesma infraestrutura. Então não há diferença entre esses cursos. Na verdade, a diferença é só do tempo de formação. Em relação à procura, a gente tem tido uma procura bem equilibrada entre os 2 cursos. A gente tem tido o número de vagas que a gente oferece sempre preenchidas, tanto no integral como no noturno. O que a gente percebe é que um público um pouquinho diferente, né? O pessoal do curso integral, ele é um pessoal mais jovem. E o pessoal do curso noturno, como eu disse, né? Uma pessoa que já trabalha, que já tem às vezes uma maturidade, às vezes um pouco maior, ele procura esse curso noturno. A diferença basicamente que a gente percebe é essa, e os 2 cursos são de excelente qualidade. É verdade, pessoal. Eu, assim, né, fiz no integral e o Elias fez no noturno. Exatamente. E a nossa formação foi a mesma, os professores foram os mesmos, os trabalhos eram idênticos, né? Só que para quem trabalha tem um tempo
Sim. maior, né? Exatamente. É verdade. Eu, por exemplo, trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade à noite e, assim, fui muito bem sucedido, graças a Deus, por conta dessa oportunidade de poder estudar à noite. Porque se fosse durante o dia, tendo família para sustentar, eu não conseguiria fazer. Então é importantíssimo isso. Então, ninguém precisa abrir mão dos sonhos, a gente simplesmente se adapta, né? Dos sonhos da gente, porque todo mundo procura um caminho, todo mundo procura uma formação. E a informação que vai até vocês existe um curso do integral da odontologia e um curso noturno. Aí você vê onde você se adapta para você poder fazer esse curso, que é maravilhoso, viu? Professor, muitas vezes o aluno sonha fazer odontologia e os pais ficam com medo, mas eu não dou conta de pagar, eu não posso, tem a questão social. Nesse sentido, eu te faço a seguinte pergunta: as bolsas que a faculdade tem são distribuídas de acordo com as normas da faculdade, de acordo com o governo? Quem determina a quantidade por período e como que isso funciona? Elias, muito boa a sua pergunta e muito complexa também, né? Como eu te disse, nós temos lá no próprio site da universidade, nós temos um setor na universidade que cuida exatamente desse programa de benefício de bolsas, né? Porque a universidade, como ela tem esse cunho social, de responsabilidade social, ela tem que oferecer uma quantidade de bolsas para alunos, mas dentro de alguns critérios. E esses critérios, eles são rigorosamente acompanhados por toda a legislação. Então ela tem, dentro desse programa, dentro desse setor que cuida dessas bolsas, tem todo um protocolo de quais os alunos têm direito a algum tipo de benefício, e o aluno tem que apresentar tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que o setor exige, né? Comprovando realmente essa necessidade que ele tem. Então, para eu falar de uma maneira muito genérica, eu diria que a universidade ela tem embutida na sua característica essa inserção das pessoas no ensino superior. A universidade tem por isso, ela preza por isso. Eu digo que hoje a gente só não estuda se não quiser, né? Eu costumo dizer sempre isso. Então, eu acho que se a pessoa tiver boa vontade, como vocês dois tiveram, como a gente tem vários alunos também que tem, e realmente quiser e abraçar essa causa, com certeza ele vai conseguir. E ele pode se inserir em algum desses benefícios que a universidade tem, de bolsas, ou até mesmo de financiamento, para você ter uma ideia. Vamos imaginar que hoje o aluno não se enquadra em nenhum dos benefícios, nenhum das bolsas. Ele pode pleitear um financiamento da própria universidade, que chama Uniflex. Esse financiamento ele é aberto a todos os cursos da Universidade de Uberaba. Então, eu não me enquadrei, eu não consegui ter nenhum tipo de bolsa ou nenhum tipo de benefício dentro dos programas que a universidade tem, que são vários, para falar a verdade, são vários. Não, então, o que a universidade pode fazer por mim? Ela pode financiar parte do meu estudo, ela pode financiar parte do seu estudo através desse programa que hoje nós temos na universidade, que chama Uniflex, justamente pensando nessa inserção social que a gente quer proporcionar à nossa população de Uberaba, né? Então, eu financio parte da minha faculdade e depois, quando eu terminar a faculdade, eu pago essa parte que eu financiei. A grosso modo, ele funciona mais ou menos assim, né? Então, eu digo sempre, se você tem intenção, se você quer realmente estudar odontologia ou fazer qualquer outro curso que a gente ofereça na Universidade de Uberaba, procure, se candidate, procure os programas de benefícios, porque com certeza você vai conseguir algum tipo de benefício que você vai se enquadrar e você vai conseguir fazer o seu curso. Tá certo? Isso é muito bom, professor. Olha aí, grandes esclarecimentos, né? Para você que é pai
e que vê o seu filho já chegando aí nas portas da universidade, né? Eu que acabei de sair de lá praticamente não sabia dessa Uniflex, né? Que até me interessei agora ele é recente, viu, Ina? É bom você falar porque você saiu realmente tem pouco tempo, né? Mas esse programa de financiamento que a universidade tem, ele é um financiamento recente. Acredito que deve ter aí em torno de 1 ano e meio, 2 no máximo, que ele foi criado pela universidade. Então, Uniflex. assim que eu saí, a faculdade criou lançou esse programa para ajudar, né? Quem acaba não se enquadrando nas outras bolsas, né? Sim. Pode se enquadrar nesse. Exatamente. E eu acredito, pessoal, para você que é pai, para você que é aí que está tentando entrar na faculdade, universitário, começa a pesquisar. A pessoa não pode ficar assim, olha, eu não consigo. Olha, não é para mim, é para todos. O conhecimento é para todos, ele está ali. Eu fui uma aluna assim privilegiada, eu consegui o ProUni, consegui bolsa de 100% de gratuidade. Juntamente com o professor Luiz Henrique aqui, a gente conseguiu uma bolsa, né, professor, para todos os alunos do integral de R$400, que o governo concedia essa bolsa por causa do nosso... que a gente já tinha essa bolsa do governo, então ele cedia esses R$400 para todos nós alunos, né? Esse incentivo, e que já ajuda bastante. Então, a partir do momento que você está tentando se inserir na faculdade, buscando conhecimento, então busca amplamente esses conhecimentos para ver como que você consegue chegar até lá. Os portões da faculdade estão abertos para todos. Eu acho que a oportunidade está ali para todos, né? Com certeza. Ainda só fazer uma observação, que você lembrou bem, e o Elias também perguntou isso. A universidade participa desses programas do governo federal, como o ProUni, né, que foi esse que você participou, e ela tem os programas de benefício próprio delas. Então, as regras, elas devem ser seguidas de acordo com o programa, né? Então, se o programa do governo federal, o ProUni, você vai ter que fazer o Enem, você vai ter que se classificar pelo Enem, e você vai fazer no processo seletivo do Enem. Se você buscar um programa da própria universidade, você vai se enquadrar dentro daquele programa. Esse que a Ina especificamente falou, foi o ProUni que ela fez, né? E que o governo federal, além de financiar 100% da sua faculdade, ele ainda tem uma bolsa que ele oferece para o aluno durante o período que ele está fazendo faculdade. Então, isso é mais um reforço daquilo que eu disse, né? Além dos programas federais, existem os programas da universidade. Então, só não estuda hoje, na minha opinião, quem não quer. E eu vou dar um testemunho particular, né? Eu já era mãe de 2 filhos, já adolescentes e pré-adolescentes, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque o conhecimento agrega valores, ele te faz participar de coisas que talvez você não teria condições de participar, né? Sem dúvida. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos entrar no comercial. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para você, professor Luiz Henrique. A gente já falou desses programas, né? Você acabou de falar que a própria Uniub tem esses programas, né? Sim. De bolsas. Então, daqui a pouquinho, com mais ênfase nesse assunto, a gente volta com Vitrine Social e Saúde e com o professor Luiz Henrique aqui, tirando nossas dúvidas. Da Vitrine Social e Saúde, queremos cumprimentar todos os nossos ouvintes pela rádio 102.1 Gospel FM, Uberaba, região, interior de São Paulo. Quem está pelo aplicativo também, nossos ouvintes do aplicativo. E quem está com a gente pela live. Nós vamos voltar com o professor Luiz Henrique. E tem mais alguma... o senhor quer fazer mais alguma colocação sobre bolsa, sobre incentivos da faculdade? Elias, eu queria que assim, as pessoas que tiverem a intenção de fazer um curso na Universidade de Uberaba, seja de odontologia ou qualquer outro curso, que ele entre no site da universidade, que ele busque esses programas de benefício, que ele procure se informar, que ele procure verificar as oportunidades que a universidade lhe oferece, para que ele possa, por exemplo, em 2021 estar conosco lá, né? Então, é sempre aquilo que a Ina acabou de dizer, né? A gente tem que ter persistência naquilo que a gente quer.
Então a gente tem que ir atrás. Não adianta eu sentar na cadeira e falar, ah, não dou conta, porque é caro, porque é isso, porque é aquilo. Não, vamos ver o que pode ser feito, vamos ver quais os benefícios que a universidade às vezes pode oferecer e que eu posso me enquadrar, né? É lógico que sempre tem que ter uma contrapartida, sempre tem que ter um esforço do aluno. Nada vem de graça pra gente, né? A gente sempre tem que fazer a nossa parte. Então, eu aconselho, deixo aqui esse aconselhamento de que pense que você pode, pense que você é capaz, vá atrás de realizar os seus sonhos, busque as informações, né? E com certeza você vai conseguir atingir os seus objetivos. Eu penso muito disso. Isso é muito importante. Na minha época lá na faculdade, a universidade ela ajudou muita gente, inclusive alunos que tinham dificuldade conseguiram qualificar para trabalhar dentro da universidade para ajudar a pagar o curso. Sim. A gente teve muita ajuda da faculdade em tudo. Sim. Que a gente precisava fazer. Agora eu quero te fazer uma pergunta, professor, assim, que é orgulho próprio, viu? Ouvir essa resposta, assim, mexe com o nosso ego. Alunos da Uniub formados em odontologia. Maravilha. O curso de odontologia de Uberaba sempre foi cotado como o melhor do Brasil. Daqui saíram grandes profissionais e no mercado lá fora, quando o aluno formado na Uniub chega, ele é muito bem visto. Isso é assim até hoje? Nós ainda somos o primeiro? Elias, é muito bom você falar isso, porque eu também sou da casa, né? Eu também me formei aqui e por aqui eu fiquei como professor e agora como diretor do curso. Na verdade, sempre foi e continua sendo uma satisfação muito grande nossa ter essa referência, né? A gente tem alunos esparramados pelo Brasil todo aí, né? Onde você vai, você encontra alguém que se formou em odontologia em Uberaba. Então, nós somos um curso que tem 72 anos de existência, né? 72 anos é uma história muito, muito grande. E nesses 72 anos, a universidade veio evoluindo, veio acompanhando as evoluções que a odontologia veio trazendo, mas não perdeu a essência da formação do aluno. E uma essência que é fundamental, que é prática, né? Hoje em dia nós somos referência porque nós temos prática. Então, as clínicas hoje, as pessoas vêm aqui, às vezes fazer palestra, fazer um recrutamento de alunos nossos para trabalhar em outras clínicas, em outras cidades, por esse Brasil afora. Sempre, anualmente, nós recebemos essas pessoas aqui. E eles são categóricos em afirmar. O aluno que se forma aqui, chega lá, ele resolve o problema, ele sabe fazer, ele sabe trabalhar, porque a gente foca na essência do planejar, a gente foca na essência, né, de como resolver aquele problema para o aluno. Então, a universidade, como você mesmo disse, ao longo desses 72 anos, ela é referência, com certeza. Obviamente, existem outras grandes universidades nesse país, não tenha dúvida disso, né? A Universidade de Uberaba, ela era uma universidade aqui, Uberlândia tinha uma e Ribeirão Preto tinha outra. Hoje, esse cenário mudou bastante, né? Então, nós temos hoje muitas universidades, às vezes cidade com 2, 3 universidades. Mas a Universidade de Uberaba continua recebendo alunos de todo o Brasil, de cidades onde às vezes tem uma faculdade de odontologia, eles optam por vir fazer odontologia aqui. Pela qualidade, Pela né? qualidade, pelo que seu pai às vezes já foi um aluno nosso e ele sabe dessa qualidade, então ele manda o seu filho para fazer odontologia aqui. Então nós continuamos sendo essa referência que você diz e obviamente com profissionais bem formados como vocês dois, né? Todos nós aqui estamos e a gente sabe da qualidade de trabalho que vocês executam e do belíssimo trabalho que vocês fazem pela odontologia em Uberaba. Então a gente sabe disso e a universidade continua sendo essa referência aí por onde a gente passa. Pessoal, eu hoje estou por conta de dar depoimento, né? Eu não sei se você lembra, Luiz Henrique, eu estava no 7º período e teve o concurso da UFPM para cirurgião dentista. E eu fui, assim, na intenção, no intuito de conhecer como que eram as provas e tamanha foi a minha surpresa.
eu fui aprovada em 9º lugar, né? Eu não teria nem condições de assumir nenhum cargo lá, mas eu fiquei muito feliz e eu acho assim que a gente deve falar isso para as pessoas, para as pessoas saberem o quanto é importante, o quanto vocês capacitam as pessoas ali para trabalhar na odontologia, porque eu fui com conhecimento geral que eu tinha da faculdade em si, e eu consegui uma classificação assim, que eu jamais imaginava, né? Concorrendo com pessoas já graduadas há mais tempo, né, Ina? Especialistas, Verdade. Né? Com doutorado com ali. E eu ainda nem tinha concluído o curso e fiquei em 9º lugar. Eu fiquei muito feliz com isso, isso é gratificante, né? Verdade. Pra gente. Professor, tem uma pergunta aqui que eu gostaria que nós aqui discutíssemos. O Vitor Souza, ele disse que assistiu um documentário sobre a odontologia e a sua ajuda na performance de atletas de alto rendimento. Ele está perguntando se a gente acredita que realmente a odontologia tem esse impacto na vida do atleta. Excelente pergunta do Vitor, né? Muito obrigado pela participação aí, Vitor. Quero mandar também um abraço ao nosso querido professor Alan Essado, que está aí também na live, mandou um abraço aí para nós também. Isso mesmo, professor, um abraço, hein? Não esqueci das aulas de cirurgia, não, viu? É isso aí, um grande abraço, Alan. O Vitor, Ina, a gente sabe que a odontologia, que a gente sabe que qualquer foco de infecção que a gente tenha pode atrapalhar no rendimento de um atleta, né? Sim. Principalmente um atleta de alta performance. Eu me lembro, quando eu era garotinho ainda, tem bastante tempo isso, uma história que houve de um jogador de futebol na seleção brasileira que ele estava com um problema no joelho e ele não pôde jogar, uma coisa mais ou menos nesse sentido, e descobriu-se que o problema dele era um foco de uma infecção odontológica, né? Era um problema endodôntico que ele tinha, que é um problema de canal, e ele tinha ali um foco naquela região que não foi tratado. Então isso impactou no seu problema, na recuperação dessa lesão no seu joelho. Então, com certeza, Vitor, eu não assisti a esse documentário, mas a gente sabe que qualquer foco de infecção, e a odontologia trabalha com focos de infecção, né? É bom a gente frisar isso aqui, que às vezes a pessoa entende que a odontologia cuida de dente só, na verdade não, né? A gente cuida de pessoas, e pessoas, os dentes fazem parte das pessoas. Então a gente tem que lembrar que nós cuidamos das pessoas. E qualquer problema odontológico que a pessoa tem, um foco de infecção, ele com certeza vai prejudicar no rendimento dessa alta performance desse atleta, não tenha dúvida disso, né? Por isso que os atletas hoje, eles fazem todo um trabalho de avaliação odontológica também. E é muito interessante isso também, porque, só fazendo um adendo, o pessoal que trabalha com aviação aérea, né? Com voo, piloto, esse pessoal todo, eles têm que passar por uma avaliação odontológica frequente, é uma exigência, porque em determinadas alturas, um foco infeccioso pode exacerbar e causar uma dor muito grande para essa pessoa em altas altitudes, né? Em grandes altitudes. Então, não só na questão do atleta, como o Vitor está dizendo, mas também para todas as pessoas, né? Manter um foco de infecção sem tratamento é um foco de infecção como qualquer outro paciente que tem. Então, com certeza, Vitor, pode realmente impactar. Isso é muito interessante, professor, porque o senhor falar dos pilotos aí, os mergulhadores também. Também, né? Dependendo da profundidade que ele vai, se ele tem um dente com foco, esse dente pode até gerar uma dor imensa lá embaixo e ele não suportar. Então tem que estar com o tratamento em dia. Com certeza, e os grandes Liz. clubes de futebol têm dentista para manter os atletas com os dentes em dia, porque qualquer foco infeccioso no dente vai fazer o atleta lesionar, vai fazer o atleta ficar parado, e isso é prejuízo. Então isso é essencial, não se pode descuidar da boca. Antigamente dizia-se que um dente cariado se arrancava, se dizia que não tinha problema, principalmente se for o dente lá de trás, mas não, isso não é verdade. O nosso organismo gasta muita energia com um foco infeccioso. Pensando em coronavírus, se o seu organismo está tratando de um foco infeccioso forte e você contrai uma doença dessa, seu organismo vai ter que brigar com duas coisas muito fortes.
Então precisa se cuidar dos dentes, olhar. Não é simples assim, igual se pensava antigamente. Muito bem lembrado, Elias, muito bem colocado aí. Parabéns pela colocação. Bacana. Vamos lá, pessoal, tem mais perguntas aqui. O pessoal está perguntando qual a forma de acesso da população da policlínica, professor, que a gente sabe do trabalho que é desenvolvido ali. Então, qual que é a forma que a população consegue chegar lá e ser atendido? Ina, muito boa pergunta também. Nós temos um acesso, uma entrada direta na policlínica, onde o paciente pode procurar para atendimento odontológico na policlínica. Ele passa por um setor que nós temos na clínica que a gente chama de triagem. Esse setor de triagem vai avaliar a necessidade que esse paciente tem, estando dentro daquilo que a policlínica trata, né? Embora a policlínica ela trata de todas as áreas da odontologia, ele passa por um setor que chama semiologia. Então ele passa por uma semiologia, é feita uma avaliação radiográfica desse paciente, é feito todo um exame clínico dele e ele entra para o atendimento. Como nós temos uma demanda relativamente grande, se a gente tiver uma disponibilidade de alunos para esse atendimento, ele já entra diretamente para o atendimento com um determinado paciente, um determinado aluno, desculpa. E é muito interessante dizer isso, porque aquele aluno que recebe o paciente, ele vai atender aquele paciente como se ele estivesse atendendo no seu consultório. Ele vai atender aquele paciente para fazer todos os procedimentos que aquele paciente precisa, a demanda daquele paciente. Então ele vai conhecer aí o histórico do paciente, e isso é importante tanto para o paciente, que vai ter uma continuidade no seu tratamento, no seu atendimento, como também para o aluno que está se formando. Porque é exatamente o que ele vai fazer na policlínica, né? Então, a forma de entrada é por demanda espontânea do paciente procurar diretamente a policlínica e passar por esse trâmite que eu te falei, e também encaminhados do serviço público. Nós temos também uma demanda encaminhada pelo serviço público, que é aquele paciente que foi num posto de saúde, numa UBS, e a UBS encaminha aquele paciente para um tratamento especializado na clínica nossa de odontologia, já que a UBS faz o tratamento básico na própria UBS. Mas se aquele paciente precisa, por exemplo, de um tratamento de canal, ou se ele precisa de fazer uma peça para o dente, né, que é uma coroa que a gente fala, aí ela pode encaminhar isso para a nossa clínica de odontologia também fazer. Então, alguns tratamentos especializados a rede pública ela nos encaminha, e outros o paciente procura pela demanda espontânea na própria policlínica. Certinho. Pessoal, agradecemos a presença de vocês aqui na live, quem está pelo aplicativo, você que é pai, se interessou pelo assunto, entra lá no YouTube, participa com a gente ao vivo, pode fazer perguntas, tirar dúvida, aproveitar que o professor Luiz Henrique hoje está aqui à disposição, viu? Professor Luiz Henrique, quais os turnos de atendimento da policlínica? Elias, a policlínica trabalha de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, começando aí 7 da manhã até as 22h40, praticamente ininterruptos, né? E aos sábados, manhã e tarde. A policlínica trabalha no sábado até às 18 horas também. Então, porque nós temos aluno, como eu disse, né, do curso integral, que tem aulas manhã e tarde, e o aluno do curso noturno, que tem aula no período da noite. Esses alunos, eles estão na fase final do seu curso, né? A partir aí do seu quinto período, os alunos entram em atividade na policlínica. Então, eles fazem atividade durante 2 anos nos atendimentos da clínica, né? Como vocês sabem já disso. Então, eles fazem atendimento durante esse horário todo. Importante ressaltar, nesse momento que nós estamos passando também de pandemia, a gente tem uma redução, né, do número de atendimentos que a gente tem feito na clínica. Assim como todos os setores hoje estão cuidando para evitar essas aglomerações,
nós também estamos tomando todos os cuidados necessários para que a gente ofereça o atendimento para a população, para que ela não fique sem o atendimento, mas também resguardando tanto a população como os nossos alunos. Então, nesse momento de pandemia, nós tivemos uma autorização para retorno às atividades dos alunos formandos e estamos trabalhando com essa orientação que a Prefeitura Municipal de Uberaba nos passou, mas tomando todos os cuidados no sentido de respeitar tudo aquilo que o protocolo da nossa Comissão de Controle de Infecção determinou para nós que nós deveríamos fazer para evitar qualquer risco de uma contaminação do paciente e também dos alunos e professores em função do coronavírus. Então, quero só ressaltar que alguns atendimentos da clínica, eles estão limitados em função desse momento de pandemia que a gente está passando. Em tempos normais, a gente trabalha sempre com carga máxima, né? Manhã, tarde e noite, como eu falei, atendendo todos os horários. Nesse momento específico é que a gente está fazendo alguns tipos de atendimento somente, né? Para não deixar a população também sem atendimento e também proporcionar ao nosso aluno a sua formatura, porque senão o aluno ficaria parado e atrasaria a sua formatura. Mas dentro dos protocolos de biossegurança que a gente tem que seguir, que foi colocado pelo Comitê de Enfrentamento do Coronavírus e também pela Vigilância Sanitária de Uberaba. Ah, sim. Tá? E deixa eu fazer uma outra perguntinha para o senhor. Continua tendo atendimento de urgências e emergências Sim. lá? Hoje nós continuamos tendo esse atendimento, também como eu estou te dizendo, muito mais esse atendimento de urgência hoje do que um atendimento de paciente eletivo, né? Ah, hoje a gente tem feito muito mais urgências do que eletivos, mas a gente mantém os atendimentos de urgência manhã, tarde e noite também. É importante dizer isso aqui para a população, porque às vezes ela desconhece, mas a Prefeitura Municipal de Uberaba, a Secretaria de Saúde, ela tem também um atendimento de urgência que funciona à noite e que funciona durante os finais de semana. Eu às vezes recebo uma mensagem até nas redes sociais, as pessoas perguntando aonde recorrer a um atendimento odontológico aos finais de semana. E é bom dizer aqui, até como informação, Sim. que a UPA do São Benedito, né, ali era onde é o Hospital Santa Cecília antigo, ela mantém atendimento pela Secretaria Municipal de Saúde aos finais de semana e à noite, no sistema de plantão. Então, caso a população tenha algum tipo de problema, é possível também que seja feito algum atendimento lá na UPA São Benedito. Professor, nós temos aqui na live também alunos aí que formou com a gente. A Tainara, o senhor lembra dela? Lembro demais, a Tainara. Um grande tá abraço, aqui Tainara. com a gente. E agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, a Suzy, o professor Alain. Vitor, muito obrigada pela participação. O pessoal de Sacramento, que está aí ao vivo com a gente, o pessoal de Uberlândia. Você que está aqui assistindo e não se manifestou, pode manifestar aqui com a gente fica muito agradecido de saber que vocês estão aqui participando com a gente. Você que está acompanhando a gente pelo aplicativo da rádio, muito obrigada. Professor, eu vou deixar uma pergunta aqui, que nós vamos para os nossos comerciais, né? Para o senhor responder após. Quais são as especialidades da policlínica, de atendimento da policlínica? Logo, após os comerciais, nós voltamos com o professor Luiz Henrique esclarecendo essa dúvida para nós e para quem teve essa dúvida, que às vezes está precisando, né? Mandou essa pergunta para nós. Com certeza. Logo nós estaremos de volta. Vamos lá. Olá, aqui de volta com o programa Vitrine Social e Saúde e com o professor Luiz Henrique Borges, falando de como a odontologia pode impactar a vida das pessoas, porque ninguém com dor consegue viver bem, né? E geralmente as pessoas têm dor de dente, às vezes num horário, né, professor? Muito difícil, fratura um dente, tem um acidente, hoje mesmo eu vi um acidente, às vezes a pessoa quebra um dente num acidente, seja de carro, de bicicleta, de moto, a pessoa fica sem saber aonde procurar. O professor Luiz Henrique acabou de falar que ali na UPA do São Benedito há esse atendimento de urgência, né?
Você necessitando, pode ir lá, não tem algum dentista da sua confiança, pode ir lá. E esse atendimento ocorre à noite também. Inclusive, a gente conhece profissionais que trabalham lá de excelente qualidade. Professor, quais as especialidades de atendimento que existem lá na Policlínica? Ina, a gente sabe que o aluno de odontologia, ele tem que se formar um clínico geral. O perfil de aluno que a gente forma é um clínico geral. Sim. Obviamente, depois disso, o aluno vai se especializar na área que ele mais se identifica, né? Na verdade. Então, na clínica de odontologia, eu diria que nós fazemos um atendimento de clínico geral. O que é o atendimento de clínico geral? É aquele paciente que procura por uma necessidade de uma extração de dente, aquele paciente que tem uma necessidade de um tratamento periodontal, que é um tratamento das doenças de gengiva. É um paciente que procura por um tratamento de canal, né? Um tratamento endodôntico. Então, aquele paciente que tem algum problema bucal, que busca o atendimento odontológico. Prótese total, né, professor? Prótese total, prótese parcial removível, falta de algum dente, né? Prótese fixa. Então, todas as áreas da odontologia, mas numa formação de clínico geral, o aluno formando, o aluno graduando, né? Ele vai atender lá na nossa clínica de odontologia. Agora, é muito importante, a pergunta é muito boa por conta disso, é lembrar que a universidade, ela não atua só na graduação. A universidade, sendo uma universidade, ela atua nos 3 eixos, né? Que seria graduação, extensão e pós-graduação. E aí entra a questão da pós-graduação, né? Porque nós também ofertamos a pós-graduação na Universidade de Uberaba. Então nós temos lá cursos de pós-graduação na área de endodontia, na área de implantes, na área de ortodontia, na área de estética e prótese, né? E na área de cirurgia bucomaxilo, onde o aluno já graduado quer se especializar numa determinada área, ou seja, ele quer um ganho a mais. A graduação, ela foi suficiente até um determinado momento, mas ele quer algo mais. E esse algo mais é a nossa pós-graduação. A pós-graduação, ela é dividida em lato sensu, que é essa pós-graduação clínica, que o aluno vai trabalhar clinicamente, né, no seu consultório, ela é voltada mais para o trabalho clínico, e nós temos também programas de mestrado na Universidade de Uberaba, não só na odontologia, mas também na área da educação, na área da veterinária e na área da química, na própria Universidade de Uberaba. Então, o aluno se formou na universidade, mas ele quer continuar na sua formação. Aí ele passa a ter os cursos de pós-graduação. E aí, o que acontece na clínica? Se eu estou atendendo um paciente na clínica, na graduação, o aluno da graduação, e esse paciente necessita de um tratamento um pouco mais especializado, a própria clínica encaminha esse paciente para o atendimento nessa área especializada da pós-graduação. Ou seja, o paciente não precisa sair dali para concluir o seu atendimento, para realizar o seu procedimento, né? Então ele consegue fazer tudo isso. E o aluno da graduação, ele acaba participando desse processo todo. Então ele vai conhecendo como é que é, até onde vai o nível de graduação e até onde passa o nível da pós-graduação, né? Que é o tratamento mais especializado. Então nós atendemos todas as áreas, tanto na graduação como algumas áreas da pós-graduação, como eu falei para vocês. Então ninguém ali sai sem atendimento. Ninguém ali sai sem dente. Isso. Ninguém sai desdentado. Olha, a Tainara comentou aqui, ó, que ela se formou na Uniub e saiu de lá empregada. E hoje ela tem o próprio consultório em Linhares. Ela está lá no Espírito Santo. Olha, Linhares, Espírito Santo. E ela tem muita gratidão por ter formado aqui nessa instituição, que traz muita admiração para nós. A Tamires também, professor, não sei se o senhor lembra dela, é da minha turma também. Ela está trabalhando em Ituiutaba e Franca. Está trabalhando só, em dois lugares. Essa menina é muito esforçada também. Muito o bom. Lucas Juvencio, lembra dele? Lembro Lucas, demais, no lembro. Noturno. O Lucas Juvencio, se eu não estou enganado, ele está lá
pro lado de Linhares também, no Ele Espírito Santo, ele não e é? a Tainara, eles têm o consultório juntos, Isso mesmo. lá em Linhares, Eu no tive Espírito com o Santo. Lucas há pouco tempo aqui em Uberaba. Um grande abraço aí pro Lucas. Ele me falou, ele esteve na Bahia, teve lá em Aracaju também, que a gente tem alguns alunos que vão para Bahia, para Aracaju. E o Lucas me disse que estava mudando para Linhares, mas não sabia que ele estava montando o consultório junto com a Tainara, Montou e não. ficou muito bonito o consultório dos dois. Muito legal. Um grande E a abraço para os gente dois. tem, assim, muita alegria e muita felicidade de estar com todo mundo aqui. Abraço bom. para vocês todos que estão aqui participando com a gente, né? Professor, e o que mudou no curso de odontologia com essa pandemia? Para a gente encerrar esse assunto aqui, que eu acho que de uma forma assim, para esclarecer as pessoas, né? Mas já acabou? Acabou, Não, foi professor, tão você bom, hein? acredita? Foi Agora tão que bom. começou. Tudo que é bom acabou. passa rápido. Vamos fazer igual o Jô, acabou, não, né? Não. Ô Ina, a gente estava conversando um pouquinho antes, eu acho que essa pandemia, ela veio para trazer muitas mudanças, né? Ela Sim. veio realmente para provocar algo diferente nas pessoas, além dos cuidados que a gente tem que tomar, a gente sabe disso. Mudou muito esse cuidado hoje todo que a gente tem. E é bom a gente lembrar que eu acho que o que ela mais trouxe de importante para o aluno nosso de odontologia e o nosso professor foi a utilização do ensino remoto, né? A utilização das tecnologias da informação para que nós pudéssemos dar continuidade na formação do aluno. Não perder essa continuidade, porque se não fosse essa tecnologia, se os nossos alunos, se os nossos professores não se adaptassem, não se reinventassem, nós estaríamos parados até hoje, esses 6, 7 meses que nós estamos parados aí. Então a universidade ela não parou, ela continuou e com isso ela fez com que o nosso aluno não perdesse o seu tempo de formação, que é muito importante, porque a gente sabe que a gente quer formar e ir para o mercado de trabalho para ganhar o nosso dinheiro. Então a universidade com esse compromisso, ela manteve a formação do aluno para não perder esse processo de formação dele e possibilitar a conclusão mesmo com todas as dificuldades, dentro do tempo proposto para aquele aluno. Então, acho que a pandemia trouxe essa mudança para nós aí nesse sentido. Tá? Isso mesmo. Vamos concluir, Elias, aí então? Eu acho que é muito importante o trabalho da Universidade de Uberaba, principalmente do compromisso dos professores, compromisso da universidade com a parte social que engloba todos esses aspectos da saúde, o diagnóstico, pessoas altamente capacitadas para isso. Nós agradecemos a presença do senhor, professor. Foi um grande prazer receber o senhor aqui, um grande amigo, um mestre nosso, que a gente tem assim muita admiração. Muito obrigado. O senhor nos prestigiar aqui foi muito importante para nós, no nosso foco de levar conhecimento, de levar saúde em todas as áreas para a nossa população. Muito obrigado, de coração. Muito obrigada, professor Luiz Henrique. E este mês a gente teve o Dia Internacional do Dentista, dia 25 de outubro vai ser o Dia Nacional do Dentista. Então, a gente está trazendo companheiros nossos para a gente falar sobre a odontologia, da importância da odontologia e como a odontologia pode impactar a vida das pessoas. No sábado que vem, nós vamos ter aqui com a gente, nós vamos falar sobre a radiologia no seu processo de diagnóstico precoce. Muito bom. Esperamos vocês e muito obrigada mais uma vez. Esperamos contar com o senhor assim que precisarmos aqui, que as pessoas questionarem novamente, viu? Gente, agradeço imensamente a oportunidade. Mais uma vez, um prazer muito grande estar com vocês dois aqui. Dois amigos, né? Ina e Elias. Agradeço a rádio 102.1. Agradeço e mando um abraço para todos os dentistas aí nesse mês que é o nosso, né? Esse mês do dentista. Um abraço aos nossos alunos, aos nossos ex-alunos. E deixo aqui à disposição para quando vocês precisarem que eu volte, que eu gostei. É só chamar que a gente está aqui de volta, viu? Tá vendo Muito que obrigado. alegria? Muito bom, professor. Gente, semana que vem nós estaremos aqui com vocês novamente no Vitrine Social e Saúde. Um forte abraço, boa semana a todos e se cuidem, viu?